Olá, querido e amado irmão, a graça e a paz. Mais um dia adorando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina. Você já agradeceu? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já se revestiu da armadura e do poder? Se você não fez, faça nesse dia, se revista de poder e de glória. Quero primeiramente agradecer a você que me assiste, a você que é inscrito no canal, a você que compartilha, a você que comenta, a você que se edifica com os nossos vídeos. E quero também agradecer aos nossos parceiros, Estúdio Renate, Barbearia Andermuller. Quer um atendimento justo, com preço justo e diferenciado? Procure eles no Instagram. Você de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Você vai se surpreender com o atendimento deles. Quero também te apresentar os nossos livros, lançamento, A Chave da Prosperidade, 21 dias de oração no tabernáculo, e também quero te apresentar o nosso recém-lançamento, o manual de oração, diferenciado e profundo. Se você tem dificuldade de orar, de clamar e de buscar o Senhor, este manual vai transformar a sua vida de oração e a sua intimidade com Deus. Não se esqueçam, cupom Defesa 10. Quero também te apresentar você ao QR Code. Se quer ofertar nessa obra, sinta-se à vontade. Não se esqueça, quando você semeia no reino, você colhe coisas do reino e a multiplicação é abundante. E eu declaro a você que vai ofertar uma multiplicação de 100 vezes mais, da mesma maneira que o Senhor fez na vida de Isaac. Semana passada, nós gravamos sobre salvação. E esse vídeo ele repercutiu bastante. Esse vídeo gerou muitos questionamentos e eu vou trazer para você um deles hoje. A diferença crucial entre pecado e pecados. Por quê? Porque pessoas se confundem quando falamos do pecado original e sobre a raiz dos pecados que temos no dia a dia. Muitas pessoas se perdem nesses dois conceitos, mas entender a diferença é a chave para compreender a obra consumada, a obra feita por Cristo na cruz e a segurança vital e profunda da nossa salvação. Primeira coisa que eu quero falar com você: o pecado, a raiz do pecado e a nossa natureza pecaminosa. O que é, pastor? O pecado não é apenas um erro isolado, é o que temos por natureza. E qual é a definição correta, pastor, que o senhor está trazendo para nós hoje? A palavra do Senhor lá na primeira de carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é a iniquidade, a ausência do princípio da lei ou a falta de sujeição, de submissão, de rendição a Deus. Não é apenas transgredir uma regra, pois já existia pecado antes da lei, antes da velha aliança, mas sim a insubordinação ativa, vital e frequente contra Deus que herdamos através do pecado original de Adão no jardim. E esse pecado original, ele só pode ser quebrado com o julgamento na cruz do Calvário. O pecado, a raiz, a natureza humana corrompida, foi totalmente julgado, condenado, sentenciado e pago na cruz por Cristo. Cristo Jesus recebeu o castigo pelo pecado meu, seu e de todo mundo. Jesus Cristo, ele pagou uma dívida impagável pelos nossos pecados. Agora vamos falar de os pecados. Segundo ponto, os pecados, os frutos, as nossas ações. O que são esses pecados, pastor?
são os frutos, as atitudes e os produtos gerados pela nossa natureza má. E qual é o destino deles? Qual é o destino dos pecados? Cristo levou sobre si os pecados, as nossas enfermidades, especificamente e unicamente daqueles que nele creem. Porque sem crer em Cristo, você não tem como ter o perdão dos seus pecados, para que fossem lançados no mar do esquecimento. E eu quero trazer para você uma referência cruzada disso, do Antigo Testamento, Levítico capítulo 16. Se você ler lá em Levítico capítulo 16, fala sobre o sacrifício do bode, o primeiro bode e o segundo bode. O sacrifício de Cristo, ele é perfeitamente ilustrado pelo dia da expiação que está em Levítico 16 e os dois bodes. Qual o primeiro bode? O primeiro bode é o bode do pecado julgado. Era morto e queimado. Tipificava Cristo morrendo por causa do pecado, onde um ser inocente é julgado em nosso lugar, onde o ser inocente carrega os nossos pecados, as nossas transgressões. O segundo bode, os pecados eles são levados. O sacerdote, ele confessava os pecados do povo sobre ele, e o animal era levado vivo para o deserto, para sumir para sempre. Tipifica Cristo levando os nossos pecados para o mar do esquecimento. E o terceiro ponto que eu estou complementando o que eu falei na semana passada. Se você tem dúvida, eu colocarei o link na descrição do vídeo para que você assista, ou colocarei no final, no card do final desse vídeo. Eu vou colocar para você este vídeo da semana passada, a salvação e a segurança absoluta do crente. E essa salvação é a base para nós, a base da salvação. O crente não é salvo pelo arrependimento, mas sim pela obra de Cristo na cruz. O sangue de Cristo nos tornou aceitáveis a Deus e garantiu o nosso lugar no céu. O véu ele não se rasgou de baixo em cima, o véu se rasgou de cima embaixo, porque Deus primeiramente tomou a posição e nos aceitou como filhos amados dele. E qual é o papel do advogado? Como ainda vivemos em um corpo sujeito ao pecado, Deus nos deu Jesus como nosso advogado no céu. E eu quero trazer uma ilustração para você. A absolvição de um réu não depende do quão triste ele é pelo crime, mas sim da habilidade de aceitação do nosso advogado diante do juiz. O nosso advogado, Cristo Jesus, ele nunca falha. E qual é a garantia? Nenhum crente verdadeiro jamais perderá a salvação. No arrebatamento, todos os que creem, todos os crentes verdadeiros subirão. Eu quero trazer um resumo prático para você, para encerrar isso. O resumo prático para eu e você nos lembrarmos. O pecado, ele é uma doença da alma, nossa natureza rebelde. Os pecados são os sintomas, são nossas ações erradas. Mas creia, na cruz, Jesus condenou as doenças e levou embora todos os sintomas dos que creem. Sua salvação está garantida pela obra que Jesus faz, mas pelo que ele fez, fará e sempre fez em nossas vidas através da obra consumada da cruz. Creia nisso. E eu quero, com alegria, neste momento, te convidar de coração a se inscrever no nosso canal, a curtir, a comentar e a compartilhar. Que Deus derrame poderosamente, abundantemente mais em você, através de você e apesar de você, em Cristo
Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida que Cristo Jesus te abençoe poderosamente e que a graça dele, que excede todo entendimento, transborde na sua vida, apesar da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.